Pode ir? Não, como tá? Ela tá ajustando ali. Opa, obrigada. Ministro, só rapidinho, então, tivemos uma reunião com o presidente Lula, do retorno dele, essa viagem muito importante do G7. O presidente fez um balanço muito positivo do encontro do G7, tanto do acordo de investimentos de mais de R$1 bilhão do Japão para o Brasil, investimentos importantes para o país, como também de mais de 10 encontros bilaterais com chefes de Estado que o presidente teve nessa visita ao G7. Além disso, reforça o protagonismo do Brasil, que vai crescer ainda mais pelo fato do Brasil assumir aí no segundo semestre já responsabilidades em relação ao BRICS, no próximo ano em relação ao G20, uma agenda muito positiva do país, do Brasil se reabrindo para o mundo. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente, passar um pouco para ele as nossas prioridades dessa semana no Congresso Nacional. Estamos trabalhando com prioridade número 1, a votação do marco fiscal na Câmara. Estamos trabalhando com a expectativa, inclusive, de poder votá-lo hoje à noite ainda, poder concluir a votação nesta semana do marco fiscal, sustentando o relatório apresentado pelo relator, que consideramos um relatório equilibrado, calibrado na combinação de responsabilidade social com responsabilidade fiscal, tanto a votação do regime de urgência, quanto a expectativa que nós temos, reforça aquela tese que eu disse desde o primeiro dia do Congresso, que o debate do marco fiscal era um debate que ultrapassava os limites de governo e oposição, debate que abria diálogo e pontos, inclusive com partidos que são de oposição ao governo. Temos a expectativa na votação do mérito, mais uma vez, de ter uma votação importante, também de parlamentares que são de partidos de oposição. Quero agradecer já a votação desses partidos na semana passada, agradecer toda a mobilização da Câmara dos Deputados, da sua presidência da Câmara, e a expectativa que a gente possa ter nessa semana a votação do marco fiscal, que é um passo muito importante, um passo a mais na segurança econômica, no ambiente econômico do país, para que a gente possa investir cada vez mais, retomar crescimento, inclusive contribuir para uma trajetória decrescente da chamada taxa de juros de hoje. Segunda grande prioridade é concluir a votação das medidas provisórias, ainda do governo Bolsonaro, que nós conseguimos votar na Câmara sem gerar impactos negativos para o governo. Essa semana devemos concluir a votação delas no Senado e começar, o nosso esforço é começar a votação da medida provisória que reestrutura o governo, a primeira medida provisória do governo do presidente Lula, ainda essa semana na Câmara dos Deputados. Foi apresentado o relatório hoje, amanhã deve ter a expectativa que possa ter a votação na comissão mista. Vamos trabalhar para ter essa votação ainda essa semana da medida provisória que reestrutura o governo, recria o Ministério da Cultura, recria o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Originários, constrói várias ações, inclusive nessa medida provisória a gente conseguiu incorporar alguns outros temas, como o comitê do PPI, como autorização para extinção da FUNASA, dentro desse relatório da medida provisória. Então estamos trabalhando para aprovação nessa semana na Câmara dos Deputados. Então tratamos desses dois temas, desses 3 temas prioritários, que fazem parte daquela agenda de 5 prioridades do governo junto ao Congresso Nacional nesse primeiro semestre. A primeira prioridade era, na eleição da presidência do Senado, da presidência da Câmara, conseguir ter uma vitória daqueles que são aliados da democracia, a composição das comissões de uma forma que garantisse governabilidade para o governo. Conseguimos na Câmara a presidência da CCJ, a presidência da CFT, que são as principais comissões, evitamos situações que pudessem gerar dificuldade de governabilidade para o governo na composição inicial da Câmara do Senado. A segunda prioridade, que era votar as medidas provisórias do governo anterior sem gerar impacto negativo para o governo. Conseguimos concluir essa votação na Câmara, já votamos alguns no Senado, vamos concluir a votação no Senado no calendário adequado. Terceira prioridade era, na primeira sessão do Congresso, garantir a aprovação das mudanças orçamentárias para poder pagar o Bolsa Família.
poder pagar o reajuste dos servidores, poder pagar o piso da enfermagem, reajuste para os fundos de ciência e tecnologia e derrubar os vetos de Bolsonaro, como por exemplo o veto do programa de apoio ao tratamento das pessoas com deficiência e as pessoas com câncer. E as outras duas prioridades estão no calendário ainda, que é a aprovação do marco fiscal, né, mudanças importantes para a economia, votar na Câmara e votar no Senado, e votar a reforma tributária ainda no primeiro semestre antes do recesso na Câmara, e a quinta prioridade, a recriação dos programas sociais, né, a reestruturação dos ministérios, recriação do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Programa Mais Médicos, do PA, são temas que estão sendo votados no calendário ainda na Câmara. Ministro, o senhor recebeu alguma sinalização da Câmara de que a votação hoje, o placar pode ser tão folgado quanto foi da urgência ou vai ser um pouco mais apertado? Não, o que eu recebi é que o ambiente que eu tenho dito desde o começo. Desde o começo eu tenho dito que existe um ambiente no Congresso Nacional para aprovação do marco fiscal. Eu acredito que esse ambiente foi reforçado pelo relatório apresentado pelo deputado Cajado, que é um relatório equilibrado, bem calibrado, que combina o esforço de responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, que foi o centro do que foi apresentado pelo governo do presidente Lula, pela equipe econômica. A liderança da equipe econômica, do ministro Fernando Haddad nesse debate foi fundamental. Então, o ambiente positivo que eu tinha dito desde o começo, que eu sinalizava que nós tínhamos na semana passada, temos também nesta semana, inclusive alguns parlamentares dizendo que devem votar no mérito, né? Então estamos com uma expectativa, um ambiente positivo de um instrumento fundamental de que abriu o diálogo, não só com o conjunto da base do governo, mas sobretudo com partidos que se declaram de oposição, mas que estão tendo uma postura bastante responsável de colaboração com o país com essa votação. Ministro, o senhor mencionou agora há pouco a MP de reestruturação do governo. O relatório apresentado hoje, ele é bastante diferente da proposta inicial do governo. Ele abre mais espaço para os partidos de centro e ele enxuga um pouco as pastas do meio ambiente, dos povos indígenas. Inclusive a ministra Marina Silva falou que desmontar o sistema ambiental é um desserviço ao Estado. O governo acha que foi prejudicado, que sofreu uma derrota com esse relatório? Não, pelo contrário, o relator é o líder do MDB, de um partido que inclusive compõe o governo, fez um relatório dialogando inclusive com o conjunto do governo. É natural que o Congresso Nacional, sobretudo uma comissão mista que debate Câmara e Senado, queira fazer contribuições. São contribuições que mantêm o espírito inicial da reestruturação do governo, ou seja, aquelas questões centrais estão mantidas. Tem contribuições trazidas pelo relator, foram apresentadas hoje, foi pedido vistas coletivas, vamos discutir até amanhã, mas eu considero um relatório equilibrado, tem reformulações ali que são as visões do relator, do presidente da comissão, do debate que teve na comissão. Vamos analisar amanhã para poder estar na votação, mas considero que o relatório é positivo, ele mantém questões centrais que o governo queria estabelecer, inclusive incorpora elementos muito importantes e faz equilíbrios, né? Por exemplo, se falava muito do tema sobre a Conab, por exemplo, o relatório vai lá, apresenta competências tanto para a agricultura quanto para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, combina as competências, né? Combina competências que têm a ver com a produção agrícola da agricultura familiar, com o conjunto da produção agrícola, tem questões que cabe de fato ao mapa ter a competência, questões que cabem ao Ministério do Desenvolvimento Agrário ter a competência. Então, um relatório equilibrado, podemos até amanhã fazer alguns ajustes, mas, no geral, é um relatório que foi dialogado com o conjunto do governo e estamos achando positiva a aprovação dele. Ministro, então, se no mérito o texto for aprovado como está no relatório, o governo está satisfeito? Acho que quem sai satisfeito é o Brasil, né? A medida provisória que recria o Ministério da Cultura, cria o Ministério da Igualdade Racial, recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Faz equilíbrios importantes em relação à competência de vários ministérios sem perder a essencialidade. Vamos discutir amanhã detalhes do relatório na comissão, mas no global do relatório achamos que é um relatório equilibrado, foi dialogado com o conjunto do governo
e achamos muito positivo a sua aprovação. Tem pontos que desagradam o governo? Ministro, o presidente ele vai fazer algum gesto pessoalmente, ligar para alguém em relação a essa aprovação para amanhã, dessa negociação, ou para hoje ou para amanhã? Vai ligar ao presidente da Câmara, enfim? Não, relator, toda a etc. condução do marco fiscal, o debate tem sido feito, né, pela liderança do ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad ficou hoje boa parte do dia dialogando com o relator, com o presidente da Câmara, com os líderes. Tem sido feito pelo líder do governo Guimarães, por nós, né, fazendo diálogo com o conjunto dos partidos, seja da base, partidos da oposição, com lideranças, sempre sobre a orquestração do presidente Lula. O presidente Lula está sempre orquestrando, informado sobre isso, dando as orientações fundamentais e muito importante, a liderança do ministro Fernando Haddad na condição do debate técnico, o diálogo respeitoso em relação a esse tema que foi construído com o conjunto da Câmara dos Deputados, seja o seu presidente, seja os líderes dos partidos da base da oposição, que criaram esse ambiente para aprovação de um tema tão importante para o Brasil, que gera uma combinação entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Ministro, um tema que entra na articulação política é essa questão da exploração de petróleo lá na foz do Rio Amazonas. Isso desagradou muito a bancada do Amapá, um importante aliado do governo no Congresso, que é o Alcolumbre. Então eu queria saber se o senhor tem conversado com ele sobre isso e como isso pode ser conduzido do ponto de vista da articulação política. Não, esse é um tema técnico, né? A condução fundamental tem a ver com como que a gente combina a necessidade do desenvolvimento econômico, da exploração de riquezas naturais importantes como o petróleo, com a preservação ambiental. O Brasil já mostrou que é possível fazer isso. É possível fazer isso. Hoje teve uma reunião coordenada pela Casa Civil, envolvendo vários ministérios. Nós ainda vamos ver o resultado final dessa reunião para poder discutir. É possível garantir, combinar desenvolvimento econômico com proteção ambiental. Para nós, a questão ambiental é um ativo importante para o desenvolvimento, a sustentabilidade é a questão central. E acreditamos que é possível o Brasil ser um modelo do desenvolvimento econômico, da exploração de riquezas naturais importantes como o petróleo, com proteção ambiental, sempre respeitando a lei, as regras, sempre respeitando o meio ambiente. Então, vamos ver o resultado dessa reunião. Acho que a discussão continua, tem continuidade sobre isso. E o Congresso Nacional, mas não só o Congresso Nacional, a sociedade pode contribuir para esse debate. Nós recriamos o Conselhão, sob nossa coordenação. Um dos grupos de trabalho do Conselhão é exatamente o debate sobre a sustentabilidade, sobre como você garantir a exploração e desenvolvimento econômico preservando a sustentabilidade, a preocupação em relação ao esforço de transformação energética, da transição energética, como o Brasil é um ativo em relação a isso. Então esse debate com a sociedade também pode contribuir para a melhor solução, sempre respeitando as regras, as leis. É possível explorar, é possível desenvolver economicamente com sustentabilidade. O Brasil acho que vai ser um grande exemplo para isso. E o Alcolumbre? Eu acho que tanto o senador Alcolumbre, é muito importante a gente ouvir, né, pessoas dos estados, como Amapá, né, que tem um impacto importante sobre essa realidade, ouvir os territórios, ouvir as realidades locais, sempre contribui muito para construirmos uma proposta que garanta o desenvolvimento econômico, exploração de riquezas, geração de riqueza no país, com proteção ambiental. Ministro, duas perguntas. Uma, o presidente Alcolumbre falou que queria ter uma conversa com o Lula diretamente sobre a questão da Petrobras contra o IBAMA. Já tem data para essa reunião? Já tem data para essa reunião? O presidente acabou de voltar do Japão, está no fuso horário ainda. Né? Teve hoje à tarde uma reunião coordenada pela Casa Civil com várias áreas. Certamente o presidente Lula vai primeiro ouvir o resultado dessa reunião. Né? Nos próximos dias, o ministro da Casa Civil pode relatar essa reunião. É possível que tenha outros momentos com outros ministros. E certamente o presidente Lula sempre vai estar aberto a ouvir não só contribuições do Congresso Nacional, como do conjunto da sociedade. Como eu disse aqui, o Conselhão vai constituir um grupo de trabalho sobre o tema da sustentabilidade, é um tema central no Conselhão, como discutirmos desenvolvimento econômico com sustentabilidade, então a sociedade poder
falar sobre isso. Acho um debate positivo que o Brasil precisa fazer, sempre respeitando as regras, acreditamos que é possível desenvolver economicamente o país, garantindo sustentabilidade. A outra pergunta é, o deputado Cajado, relator do Marco Fiscal, falou lá na Câmara que o relatório ainda não está fechado e que ele vai fazer um mix das opiniões. Vocês estão defendendo do jeito que estava que a gente conheceu a última versão. O governo vai defender até o final que seja essa última versão? Como que vai ser isso? Teve uma reunião com os líderes da Câmara, que encerrou agora, e o espírito é a manutenção do conteúdo daquilo que foi apresentado nas últimas reuniões, que é uma combinação de responsabilidade social e fiscal, um relatório calibrado, eu disse até para o relator Cajado, ele é tão calibrado que tem propostas adicionais de quem quer expandir gastos, propostas adicionais de quem quer restringir, o que mostra que o relatório dele é bom. Está exatamente na combinação perfeita, né? Um esforço de combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Tem um aprimoramento feito pelo relator Cajado em relação à proposta original do governo, que foi acompanhado passo a passo pelo ministro Fernando Haddad, que lidera esse debate técnico com a equipe econômica, né? Durante o dia inteiro continuou esse diálogo. Na reunião com os líderes da Câmara, o espírito é votar o espírito do conteúdo que foi no relatório inicialmente apresentado. É esse que acreditamos que vai acontecer e temos um ambiente muito positivo na Câmara dos Deputados para que a gente possa aprovar o marco fiscal. Valeu, Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada demais. Quem é esse? Não deve ter mais nenhum que aqui hoje não, né? Acho que não, Todo mundo foi embora.